Prepare-se para cenas de desmembramento braçal. Prepare-se para cenas de gore. Sim, isso tudo em um filme infantil para crianças nos anos 2000. Infantil para crianças é meio óbvio, não é mesmo? Mas enfim, eu acho que nos anos 2000 existiram dois tipos de crianças. Existiram aquelas que liam Diário de um Banana e assistiram Coraline, esse tipo de desenho stop motion bizarro aí, wow, creepy, spooky. E tinham aquelas crianças, o grupo B, o grupo esquecido, que lia Zack Power e assistia Onde Ficam os Monstros. No caso, Onde Vivem os Monstros, mas enfim. E sinceramente eu nem sei porque que eu quis fazer esse paralelo, eu só queria mogar vocês aí, inscritos médios do meu canal, e falar que a minha infância foi mais incrível e descolado do que a de vocês, betinhas. Caralho. Mas enfim. Onde Vivem os Monstros, ou Where the Wild Things Are, esse é o nome certo no caso, é basicamente um livro infantil, tipo, bem infantil mesmo. Ele tem 32 páginas, é um livro ilustrado. É uma ilustração, aí depois uma linha assim de texto, aí depois é outra ilustração, outra linha de texto, e por assim vai. Trata-se basicamente de uma criança chamada Max, que ela é bem imaginativa e bem selvagem ao mesmo tempo. Ela tem várias emoções bem fortes, que vem de uma forma bem selvagem, né? Como diria aí o título, né, do livro em inglês. E aí nisso ela imagina, ela se comporta mal ali, né, com a mãe dela, a mãe dele, né, dela no caso, a mãe da criança, né. Aí a mãe dele coloca ele de castigo e tudo mais, aí nesse castigo que essa criança entra, ela começa a imaginar que o quarto dela ali é uma selva, ela começa a imaginar árvores crescendo e tudo mais. Mano, é bem maluco mesmo esse livro. E aí disso que ele imagina que o quarto virou uma selva, ele imagina que tem tipo um mar assim, sabe? Que é tipo uma ilha assim, a floresta no caso vira uma ilha, aí tem um mar ali, e aí desse acesso do mar ele vai pra outra ilha. Aí nessa ilha que ele vai, teriam as coisas selvagens ali, que seriam vários monstros que morariam nessa ilha, e tudo mais, e aí ele se autoproclama como o rei da selvageria ali dentro da ilha. Aí ele brinca lá com os bichos e tudo mais, aí chega uma hora que ele fica cansado, quer voltar pra casa, aí ele pega o barquinho ali que ele foi até essa ilha, e aí ele desfaz todo esse mundo criativo na cabeça dele ali, e o quarto vira voltar só um quarto. É um pouco confuso falando agora, mas eu acho que como as imagens vão estar passando aí na tela e no vídeo, eu acho que vai dar pra vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor o que eu tô dizendo. E aí nisso, em 2009, a gente teve um filme feito para adaptar tudo isso. E uma coisa que eu vou ter que dar destaque aqui é que o design dos monstros desse filme, eles parecem muito com o design dos livros mesmo. Parece que é um monte de bicho que saiu de um livro de fantasia infantil mesmo, né? Que no caso realmente saiu. Então a estética aí, um ponto aí pro filme nisso. E no caso, como é que você vai pegar 32 páginas e você vai adaptar isso para um filme de 1h42? Você vai ficar enchendo linguiça? Você vai fazer filler? Obviamente que não. Você vai dar camada para os personagens, você vai dar profundidade, ao mesmo tempo que você vai se conectar com essa temática de ser a mente de uma criança. E lembrem-se disso, a mente de uma criança. Mas enfim. Então o filme começa, o Max ele tá construindo o iglu, Max é o nosso protagonista aqui, que nem a do livro, e ele também se veste como se fosse um lobo aí, com essa fantasia de lobo infantil e tudo mais, que é uma parada que foi pega do livro também, né? Ele também faz aqui. E ele é uma criança bem criativa, pelo que parece, né? Eu nunca vi uma criança fazendo um iglu de neve. Talvez tenha existido, mas eu sinceramente não sei. Geralmente o pessoal faz aqueles bonecos de neve só e já era. No caso, ele criou lá um iglu, né? E aí, desse iglu que ele tá criando e tudo mais, ele chama a atenção da irmã dele, que devia estar cuidando dele, porque essa responsabilidade foi delegada pra ela. E ela não tá nem aí, meu irmão. Tá nem aí, ela só quer saber do namorado dela e tudo mais. Chegou naquela fase, difícil de julgar ela também por isso. E aí chega um carro assim, mano, aqueles carros de Black Ops mesmo, mano, aqueles carros que parecem uma limousine. Sai um monte de moleque dali, o namorado dela tá ali no meio. E aí o moleque, ele vai querer brincar, ele parece que quer brincar com a galera. Ele quer ser essa criança que gosta de que tem energia, tá ligado? Que tem ímpeto, que quer ir lá e fazer as coisas, quer zoar com a galera. Aí ele pega um monte de bola de neve, começa uma guerra ali de bola de neve, os moleques também retrucam, joga bolinha nele e tudo mais. Aquela coisa toda dinâmica, interessante. Aí o moleque, esse arrombado, ele se esconde dentro do iglu. Que já tá errado, mano. Se você começa uma guerra de bola de neve, tu tem que ir até o final, mano. Não tem essa de se esconder, não, mano. Os caras vão atrás dele no iglu, né? Os caras vacalham, os caras acabam destruindo o iglu do moleque, que sinceramente ele pediu. E esses moleques, tipo, eles tentam, o filme tenta vender
como se eles fossem vilões, como se eles fossem babacas, mas não, velho. Tem um até que vira depois e se preocupa com o Max pra ver se ele tava bem ou não. Porque era só um monte de moleque ali, adolescente, criança, se divertindo. Era só isso mesmo e tal. Aí ele fica putinho, aí fica triste, porque, oh, meu Deus, destruíram o iglu dele. E vai zaralhar com o quarto inteiro da irmã, mano. Aí o moleque, ele pula em cima da cama dela. Aí o moleque joga neve no chão. Aí o moleque quebra todos os presentes que o namorado dela deu pra ele. Tudo. Mano, o moleque, filha da puta, mano. É criança absurda. Aí a mãe dela chega em casa, né, e tudo mais. E aí, antes da mãe dela chegar em casa, no caso, tem uma cena que ele tá no quarto dele, tá lá deitado, pensando na merda que ele fez. E aí a gente consegue ver um pouco da ambientação do quarto. A ambientação desse filme é muito boa porque ela realmente conta uma história. Você vai olhar pro cenário e você vai falar, caralho, isso daqui não tá aqui à toa. Inclusive, prestem muito bem nessa montanha de Lego que ele tem. Preste muito bem atenção nessa... Meio que ele criou um vilarejo ali, né, com madeira ali, com umas coisas mais escassas, né, um material mais natural, vamos dizer dessa forma, né. Que já mostra que o moleque, ele gosta de natureza mesmo, ele tem esse ímpeto selvagem mesmo, normal. E aí tem um globo que o pai dele deu pra ele. Só que aí deixa entender que o pai dele morreu, que não tá mais ali, que ele tinha uma ligação forte com o pai, né? Tanto que ele pega um barquinho depois, e esse barco vai ser muito importante, né? Ele dá uma brincada ali com o barco e tudo mais. Cara, é uma cena relativamente até que longa pra dar ênfase no barquinho. Então dá pra ver que os caras realmente tava pensando no plot, mano. Os caras realmente tava aqui afiadíssimo, né? Daí a mãe dele chega no quarto dele, não sei o que lá, e aí ele fala, pô, mãe, eu fiz merda, eu destruí todas as coisas da Claire, pá, eu fiz uma bosta aqui. E aí eles falam, não, beleza, vamos dar uma arrumada aqui e tudo mais. Eles dão uma arrumada no quarto. Eu acho que o nome da menina não é Claire, Chloe, se não me engano, mas enfim. Aí ele vai lá, dá uma arrumada no quarto e tudo mais, e a mãe dele tem que trabalhar muito, porque provavelmente o pai dele deve ter morrido recentemente. E aí então ela tem que cuidar muito das finanças ali de dentro da casa, ela não pode perder o emprego e tudo mais. Tanto que, mano, essa mãe é tão foda que ela cuida do moleque enquanto ela tá trabalhando. Tipo, tem uma cena dela trabalhando ali no PCzinho, mesmo assim dando atenção pro moleque e tal, ouvindo o moleque e tudo mais. Então dá pra ver que a mulher realmente é esforçada, moleque. A mãe do cara realmente é shed. Mas enfim. Aí tem toda essa cena legal e tudo mais. E aí depois o moleque monta tipo um forte, aqueles fortes que você montava com coberta ali no seu quarto mesmo, quando você era criança, provavelmente, né? Depois ele sai do quarto, chama a mãe, porque ele queria brincar com a mãe ali, provavelmente, ali no ninho dele, que ele fez, não sei o que. Isso que aí tá o Mark Ruffalo, quer dizer, o namorado dela, né? Eu acho que o Mark Ruffalo ele nem atua, na verdade, ele só é ele nos filmes. Mas enfim. Aí tá lá ela com o namorado dela e não sei o que lá, e aí o moleque fica puto porque tá dando atenção pro namorado dela ao invés do moleque, pá. Woman, feed me! Aí o moleque faz uma puta cena ali na cozinha, humilha a mãe fica puta com ele com razões, né? Só que aí o moleque decide meter o pé, entrar numa floresta ali, e dessa floresta o cara acha ali um barco ali no meio do nada ali, tá ligado? Ele acha lá a caravana mesmo que ele tinha ali no quarto dele. E aí ele some, ele vai andando assim, vai andando nessa caravana, fica tipo 1, 2, 3 dias, não sei quanto tempo se passou exatamente. E aí ele para numa ilha. Nessa ilha que ele para, tem realmente as coisas selvagens. E aí o filme realmente começa. O filme meio que começa aqui mesmo. Olha só, puta, foram 8 minutos e 52 segundos só explicando pra vocês toda a trajetória que o moleque teve até chegar na ilha. Só pra vocês terem uma noção de como realmente o filme sabe trabalhar as coisas. E dá a entender que o Max, ele não gostaria que as coisas acabassem, ele não gosta de mudança, porque ele tá passando por muitas mudanças devido ao falecimento do pai dele, que parece ser uma coisa bem recente, e tanto que na escola ele escuta que o professor dele fala que o sol vai acabar, que uma hora vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro saco, o que de fato não deixa de ser mentira, só que o Max ele fica traumatizado vendo isso, ele fala, caralho, o sol vai explodir, vai todo mundo morrer, tudo isso aqui vai acabar, e ele não quer aceitar isso. Aí nessa ilha ele conhece uns monstros, eu não vou falar muito sobre o que acontece na ilha, eu vou tentar focar mais nos monstros em si, que eu acho que é a parte mais importante. A gente tem o Claire, que é um filho da puta, é um monstro mais mentalmente instável, e boa parte das atrocidades que acontecem nesse filme é por conta desse cara. Então é bom eu já deixar bem claro isso daqui pra frente. E aí tem o resto, tipo a KW, que é esse bichinho que é uma mulher ali e tudo mais, que ela é um pouco mais afastada da galera, que ela tem outros amigos e tudo mais. Eu acho que isso daí psicologicamente representa a mãe do Max, pra ser sincero, porque ela também fica afastada do moleque, enfim. E aí fica mais tempo com o namorado. Aqui ela tem 2 amigos, né? Aí a mãe dele eu acho que é o namorado, né? Mas talvez seja assim que ele interprete as coisas. Tem um lá que é um pouco mais baixinho, que eu acho que representa mais as inseguranças dele e tudo mais, que o moleque
é meio tímido, é meio travado socialmente, né? Ele é meio inseguro, porque o moleque foi largado a Deus dará. E aí tem um outro bicho também, que ele é tipo um pássaro, assim, e ele é o mais astuto ali do grupo. Talvez seja o lado racional ali do Max, o lado consciente, vamos dizer dessa forma. E é interessante quando o Max ele chega na ilha, o Claire ele chega e fala assim, agora nós temos um novo rei, porque esse moleque ele mete o louco, ele mente pra todo mundo, fala que ele era um rei, não sei o que lá. E aí o Claire fala assim, não, agora nós temos um novo rei e tudo mais, aí ele dá uma coroa pro Max. Aí diz que ele dá uma coroa pro Max, tinha um monte de esqueleto ali. Aí fala assim, caralho, mas já teve um rei aqui que morreu então, alguma coisa boa não aconteceu aqui e tudo mais. E aí, pelo que dá a entender, houve um histórico ali na ilha e realmente já teve outro rei além do Max. Isso daí é um outro maluco que comenta lá e tudo mais, que ele prefere o Claire, que é esse monstro arrombado, quando tem um rei ali no meio. E eu acho interessante, inclusive, que o Max ele chega justamente falando que os monstros queriam ouvir. Que ele era um rei, que ele era foda, que ele era forte, babá. E, sei lá, é interessante, né? Tem várias formas de você falar que você é foda, que você é poderoso e tudo mais. Mas a palavra rei em si aqui é uma palavra bem chave, é uma palavra bem específica que foi repetida várias e várias vezes. Isso é muito foda, muito interessante que esse filme vai fazer depois, eu vou explicar mais pra frente. Aí nessa ilha, que geograficamente não faz sentido nenhum, tem uma parte ali que tem uma praia. Só que antes de ter a praia tem tipo um deserto, que era uma pedra gigante que tinha ali, que foi destruída e virou um deserto, não virou nada. E aí diz o Claire comenta que não gosta dessa parte, porque é a parte que mostra que as coisas elas acabam. Tipo, a pedra não virou nada, virou pó, virou porra nenhuma. E aí ele fala assim, pô, acabou tudo e tal. E aí disso o Max ele comenta que o sol vai acabar. E aí o Claire fica tipo, como assim o sol vai acabar e não sei o que lá? Não, a gente não devia se preocupar com isso. Nós somos grandes, nós somos fortes, a gente não tem que ficar se preocupando com as coisas pequenas. Que eu acho que em partes é o Max meio que tentando falar pra ele mesmo que ele é forte, que ele é grande mesmo ele não sendo tão grande assim. Mesmo não sendo tão forte, até porque é uma criança, né, caralho. Isso mostra mais com aquele outro personagem que eu falei que é menorzinho. Acho que é o Alexander, se não me engano o nome dele, mas enfim. Que depois eles têm até uma conversa e depois ele fala aí pro Alexander, ele fala, mano, eu não sou rei de porra nenhuma mesmo e tal. E ele nem liga, ele fala, não, tudo bem, eu não me importo. Então é como se fosse meio que a parte medíocre dele, aceitando a mediocridade. Falando assim, não, tudo bem, cara, você não é grande coisa, a gente já sabia disso. Suave, tá de boa. E aí meio que essa cena de reviravolta que acontece, que o Claire vai lá e arranca o braço do pássaro, acontece depois que ele descobre que o Max ele não é um rei de porra nenhuma. E aí ele fica puto e arranca o braço do pássaro, que é o pássaro que fala isso daí pra ele. Que é engraçado isso porque o pássaro é o lado mais racional ali do grupo. Então é como se... E ele fala assim, cara, eu já sabia que isso daí é só um moleque que tá em pele de lobo, fingindo ser um rei, só que eu entrei nessa área aí, nessa vibe aí sua, porque você cala a boca, entendeu? Você para de encher o saco da galera, você fica mais de boa, entendeu? E menos instável. E aí quando ele fala isso, o Claire vai lá e arranca o braço do maluco, né? Provando que realmente o cara deve ser instável pra caralho, né? E eu acho interessante isso porque é como se fosse o lado mais emocional brigando com o lado racional e óbvio da coisa ali, do Max e tal. Porque meio que todos esses monstros representam partes dentro do Max, sabe? É como se fosse uma jornada interna que ele tá enfrentando ali. E isso eu acho interessante um filme infantil mostrar isso, sabe? Porque você não espera isso de um livro infantil. Pô, eu acho que Five Nights at Freddy's 4 tinha uma vibe parecida com essa. Silent Hill 2, mano, tem uma vibe parecida com essa, né? De você entrar de modo mais introspectivo na psicologia do protagonista, né? Que você tá acompanhando, né? Agora, você vê isso com uma criança num filme infantil, eu acho que eu nunca vi isso em live action. Eu acho que nem cartoon eu vi isso, talvez Coraline tenha isso um pouco, mas acho que não da forma que foi feita aqui, né? Sabe que os monstros eles falam em diversos momentos sobre comer o Max, sobre engolir o Max, sobre devorar o Max, mas eu acho isso interessante porque eles não precisam comer. Em momento algum você vê eles comendo alguma coisa, comendo inseto, comendo qualquer coisa que seja. Só que esse ato de consumir é como se eles quisessem consumir algo por consumir, não porque você precisa se alimentar, mas porque você quer se alimentar. Entendeu? Tipo, como se fosse uma gula mesmo. E eu acho que isso representa um pouco... É como se fossem os sentimentos dele engolindo ele, devorando ele por dentro, sabe? Os monstros internos dele devorando ele, sabe? E meio que tem uma cena ali que tem a do Vor e tudo mais, só que é a KW protegendo o moleque, porque depois que o Claire descobre que ele não é um rei, ele quer meio que
ele tá puto, ele tá indo atrás dele, ele quer matar o Max, tá ligado? Ele tá com sangue nos olhos atrás do Max. E aí a KW, que é esse bichinho todo fofinho aí, que é uma mulher e tudo mais, ela esconde o Max dentro dela. Ela pega assim, esconde ela dentro dela. Aí ela meio que engole ele, entre aspas, pra proteger ele. E aí, tipo, é meio que uma desconstrução, né? Com essa coisa de você querer engolir e tudo mais. Porque ela não tá engolindo porque quer devorar o moleque. Ela tá engolindo o moleque pra proteger ele, né? Essa cena ela é meio sinistra. Parece que teve uma galera na gringa que achou isso daí meio chocante. Porque, oh meu Deus, vor. Mas, sinceramente, não tem nada demais por trás dessa cena. O que é chocante mesmo é que depois ali com o pássaro ali que o moleque arrancou o braço dele, mano, ele substitui o braço por um graveto. Fica um graveto no lugar do braço. E é muito brutal isso daí, porque você imagina uma coisa um pouco mais cartunesca, né? Você imagina, sei lá, que o cara vai fazer um outro braço bonitinho, que vai funcionar ali de madeira, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vai nascer outro braço no lugar, mas não. Ele só enfia um galho ali, na ferida ali, e foda-se. E fica aquilo ali mesmo, e você fica tipo, caralho, como assim, mano? O cara perdeu o braço e já era. E é eterno, que eu acho que é uma das coisas que o filme toca, né? Mudanças eternas. Eu acho que a perda do braço ali do cara é uma... meio que é como se fosse o Max tentando aceitar uma perda eterna. Tanto que o filme acaba meio que aí mesmo. Tipo, acabou com o braço do moleque ali arrancado. E aí nisso que já revela que ele perdeu o braço eternamente. O Max, ele fala que quer voltar pra casa, que ali não é pra ele, que ele tá sentindo saudade da mãe dele, apesar de não ser perfeita a relação, né? E aí ele pega a jangada dele e volta pra casa. E nisso que ele volta pra casa, é bom vocês verem que tá de noite ainda. Ou seja, provavelmente não passou um dia mesmo, provavelmente essa jornada foi tudo dentro da cabeça do moleque, que já era selvagem, que ele já tinha uma criatividade muito grande, só que ela saía de uma forma mais descontrolada, de uma forma selvagem mesmo, com selvageria, com doideira e tudo mais. E aí ele volta pra casa, ele abraça a mãe dele, e aí o filme acaba, né? E ela tá lá jantando junto com ele, no caso o moleque tá jantando, e a mãe dele ali tá do lado ali vendo o moleque e acaba desabando ali no sono, né? Cara, esse filme, ele é interessante de você ver, eu recomendo que você assista ele, porque ele não é que nem qualquer outro filme que você vai assistir, eu acho que ele também não é pra todo mundo. Ele não é pra criança, claramente, isso daqui não... Mano, isso aqui não é pra criança, tá ligado? Eu lembro que eu assisti isso porque eu acho que a minha psicóloga me recomendou esse filme. Sinceramente, caralho, pra você recomendar isso pra uma criança, eu acho que você não faz um trabalho tão bom assim, né? Mas tá bom, né? Quem soube falar alguma coisa, né? Esse caso aqui não é um caso do tipo, eu tinha esquecido do filme, eu tinha esquecido da existência dele, e aí depois só que eu fui pesquisar e ver e não sei o que lá. Não foi isso que aconteceu. É tipo um detalhe ou outro assim do que você viu na infância, mas você não lembra do nome exato. No caso eu lembrava do nome exato, eu lembrava do que acontecia no filme, só que eu não tinha interesse em reassistir ele porque ele parecia ser muito brutal mesmo. Eu lembro quando eu era criança, eu fiquei assustado mesmo. Aí eu só fui rever ele esses dias mesmo por conta disso, né? Então, olha só, eu tive que enfrentar meio que os meus próprios monstros, entre aspas, né? Pra assistir esse filme e tal, e fazer uma review aqui dele pra vocês. Então é isso, cara. De resto, é um grande filme. Eu não quero ficar falando muito mais sobre ele. Tipo, ele é muito mais complexo. Eu só tô pegando isso aqui, eu acho que vai ficar com uns 20 minutinhos, mais ou menos. Talvez. Mas eu só tô pegando isso daqui mais pra, tipo, dar uma demo, assim, sobre o que é o filme pra vocês depois irem lá e assistirem mesmo. Se você gostou desse vídeo, por favor, cara, dá um like, se inscreve no canal se você puder, obviamente. Porque, mano, dá bastante trabalho fazer esses vídeos e tudo mais. Só que eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Então é a primeira vez que eu dou uma review de um filme. É a primeira vez que eu faço isso, então acho que vai dar tipo o dobro, o triplo de trabalho. Eu tive que escrever de novo uns 4 roteiros pra fazer isso aqui. E no final acabei nem usando nenhum, porque eu acho que, sei lá, pra falar sobre filme, coisa que eu gosto, não preciso de roteiro pra fazer, senão fica muito artificial, né? Então é isso aí. Valeu aí pela sua audiência, valeu aí por ter me escutado até aqui. E até a próxima. Um abraço. Tchau.